Vamos então ao vivo ao Rio Grande do Sul, onde nossa correspondente Mauri Dornelles traz informações atualizadas sobre a situação do estado. Mauri, onde que você está agora? O que você destaca pra gente de mais um dia, infelizmente, de tragédias e notícias ruins? Boa noite para você. Oi, boa noite para todo mundo que acompanha a Itatiaia. Eu tô aqui exatamente agora na Rua Silva Só, em frente ao Comando Geral de Bombeiros, né? Bombeiros que trabalham no salvamento. Vocês podem ver, nesse exato momento, uma caminhonete dos bombeiros chega com barcos. E aqui em Porto Alegre, a todo momento, o barulho que a gente mais ouve são sirenes, buzinas, ambulâncias, todo tipo de sirene, né? Da polícia, dos bombeiros, das ambulâncias, muitos helicópteros trabalhando. Então, a todo momento, a gente está exatamente agora aqui na frente dos profissionais que trabalham exatamente com os salvamentos. A situação aqui em Porto Alegre vai ficando cada dia pior, na verdade. Isso porque o nível do rio continua ainda alto. Ele é de 5,26 metros na tarde dessa segunda-feira. Só que, apesar de não ter aumentado e ele já ter batido 5,30, ou seja, baixou 4 centímetros, agora a força das águas começa a afetar outros setores da cidade. Como, por exemplo, das 23 casas de bombas que administram a água em Porto Alegre, só 4 estão funcionando. E passou aqui atrás também agora um jipe, ó, como vocês veem, também jipes e barcos ajudam no resgate. Sobre as casas de bombas, elas já ajudam a administrar o fluxo d'água. E no bairro Menino Deus, Cidade Baixa, 2 delas precisaram ser desligadas, porque não tinham mais como operar. Era um risco misturar a eletricidade com a água para não ocorrer problemas como a gente viu no posto que explodiu na Cairu, na Zona Norte, no final de semana. Então o bairro Menino Deus e a Cidade Baixa começam a ser evacuados agora. E aí gera mais um problema para a cidade, o trânsito. Porto Alegre agora só tem uma saída, que é a RS 040, que liga o litoral sul e o litoral norte. Porto Alegre está completamente congestionada de trânsito neste momento, com voluntários, com ambulâncias e com pessoas também com medo tentando deixar a cidade. De acordo com o último boletim divulgado pela Defesa Civil, agora às 19 horas, ao todo são 85 óbitos causados pelas chuvas aqui no Rio Grande do Sul e 134 desaparecidos. A gente segue acompanhando aqui todos os desdobramentos. Há pouco também, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, concedeu uma entrevista coletiva onde ele falou que não descarta em Porto Alegre tomar medidas parecidas com o lockdown do início da pandemia. Isso porque parte da cidade está funcionando no entorno da tragédia e outra parte não. Outra parte da cidade, como a que eu estou agora, está seca. E por isso a população que está no lado bom da cidade, do lado seco, acaba também impedindo o trânsito, acaba deixando o trânsito mais lento, acaba indo para as ruas e serviços que não são essenciais, por exemplo, acabam usando a água de serviços que são essenciais. Em Porto Alegre, 70% da cidade está sem água no momento. Então, a ordem é de racionamento total de água. Então, o prefeito Sebastião Melo falou que nas próximas reuniões não está descartada o fechamento desses estabelecimentos, como salões de beleza, estabelecimentos comerciais que utilizam água, pet shops, qualquer tipo de estabelecimento que use água neste momento deve ser fechado. O prefeito, aliás, ele indicou as pessoas a não usarem, mas caso o descumprimento dessa medida, os estabelecimentos podem ser fechados, e não só pela questão da água, que 70% da cidade está sem água, mas pela questão do trânsito. O trânsito está completamente congestionado em Porto Alegre. Na estrada, na 118, para rodar mais ou menos 300 metros, as pessoas estão levando quase 3 horas. Então é uma situação muito calamitante aqui no Rio Grande do Sul. A gente segue acompanhando e volta na programação da Itatiaia com novos números. Obrigada, Mauri Dornelles, que acompanha a situação direto de Porto Alegre.